Real Madrid Galáctico 2.0. Os Galácticos sempre foram uma marca registrada do clube, que claro, como fatura muito, sempre pensou em trazer jogadores de alta classe. Só que necessariamente o time mais galáctico de todos envolveu o da década passada, ou melhor dizendo, retrasada, a qual muitos jogadores de alto nível todos foram para o Real Madrid, e a equipe conseguiu fazer uma equipe, e a equipe teve um dos elencos mais valorizados de todos os tempos. Zinedine Zidane, David Beckham, Figo, Ronaldo Fenômeno e tantos outros grandes jogadores que fizeram daquele Real Madrid uma das equipes mais temidas do mundo. Na verdade, a mais temida. Mas aquilo que era mais temido não necessariamente é aquilo mais apreciado. E bem, realmente ficou só no temor. Aquele Real Madrid nem fedia nem cheirava. E a equipe merengue ficou devendo atuações. De tal forma que hoje muitos nem chegam a lembrar daquela equipe jogando no papel. Pelos nomes até que é fácil mandar aquela fotona e dizer, aí sim o Real Madrid era bom de verdade. Mas quem realmente via desempenho não via dinheiro nem grandeza. O Real Madrid ficava tão aquém que chegava a desanimar os torcedores. E parece que as coisas estão acontecendo da mesma maneira. E o tempo só nos mostra que é sempre uma ocasião cíclica. De forma cíclica, o tempo se repete e mais uma vez o Real Madrid está passando por uma crise. E acredite se quiser, muitos na gringa têm total certeza de quem é o verdadeiro culpado, ou pelo menos uma grande parte da culpa. E sim, pasme, esse nome chama-se Kylian Mbappé. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos acompanhar a repercussão de mais uma queda retumbante do Real Madrid na Champions League. Tudo bem que você sabe que o Real Madrid não é uma equipe tão letal assim na fase de grupos. Até que acontece de vez ou outra o Real Madrid conseguir vencer todas as partidas, mas o que o Real Madrid geralmente gosta de aprontar é na fase de mata-mata. É no mata-mata que o Real Madrid se sente mais confiante a demonstrar o seu futebol em campo. É só lembrar da Champions 21-22, quando o Real Madrid chegou a perder jogos bizarros na fase de grupos, mas quando foi na fase mata-mata, ninguém foi páreo para a equipe madridista. Mesmo com o PSG abrindo vantagem, os madridistas foram atrás e reverteram no Bernabéu. Não esquecendo também das quartas de final contra o Chelsea, das semis emocionantes contra o Manchester City e a final contra o Liverpool, que o Real nem sequer foi o melhor em campo, mas conseguiu fazer aquilo que realmente faz a diferença: gol e eficiência. A eficiência madridista fez a equipe conquistar a 14ª, e contra o Borussia Dortmund essa mesma eficiência apareceu. O Borussia Dortmund não conseguiu emplacar nenhuma jogada de perigo a gol que conseguisse reverter em gol, e o Real Madrid, ao contrário, no segundo tempo conseguiu com Carvajal e Vinícius Júnior. Com o Real 24-25 com tantos jogadores bons povoando a equipe, era mais natural que se pensasse que o Real Madrid conseguiria vencer praticamente todos os jogos. Seria uma equipe quase que invicta, e hoje na Champions League só há uma única equipe invicta, chama-se Liverpool. O Liverpool, treinado por Arne Slot, está surpreendendo o mundo. A equipe dos Reds venceu mais uma, tá com 12 pontos e é líder incontestável da atual fase de grupos da Champions. Mesmo sem Klopp, o Liverpool tá conseguindo entregar muito futebol e eficiência nos momentos mais importantes, contra a própria equipe de Xabi Alonso, muito bem organizada. Tática e tecnicamente, o Leverkusen não foi páreo para a equipe dos Reds. Só que em relação ao Real Madrid, essa já é a segunda derrota em 4 jogos que a equipe disputa. Não é normal vermos o Real Madrid nessa situação tão embaraçosa. E aliás, o Real vai enfrentar o próprio Liverpool, se bem que a freguesia tá em dia e os Reds não costumam vencer da equipe do Real. Ainda mais se lembrarmos dos últimos anos, o Liverpool só era realmente imponente contra o Real na época de Gerrard e Torres. Hoje em dia, desde 2014 na verdade, os Reds não sabem mais o que é vencer o Real, e isso pode de certa forma dar um gás a mais para a equipe merengue. Mas não se engane, a equipe tá devendo futebol de tal ponto que os jornais do mundo estão alarmando com essa crise gigantesca, e um jogador já está muito insatisfeito e ele chama-se Mbappé. A crise chegou pra valer no Real, e os jornais esportivos da Espanha não pouparam críticas ao time nas capas das edições dessa quarta-feira, após a derrota por 3-1 para o Milan na Champions 10 dias após a goleada por 4-0 que já sofreu diante do Barça. 4-0 e agora isso? Estampou Marca, principal jornal esportivo da Espanha. O AS também de Madrid diz que continua o pesadelo. Já a manchete do Sport da Catalunha é contundente. Outro ridículo no Bernabéu. O Mundo Deportivo também de Barcelona destacou outro nocaute sofrido pelo Real. Campeão europeu e espanhol na última temporada, o Real não vai bem nas duas competições nesse início. Na Liga Doméstica, a espanhola é o vice-líder apenas e está 9 pontos atrás do rival
Barcelona. Esse sim que tá jogando uma barbaridade, com um jogo a menos aliás. Na Champions, o Real chegou à metade da fase classificatória, ainda longe do G8, o grupo que garante vaga direta para as oitavas de final. A derrota para o Milan deixou o time merengue em 17º lugar, com 6 pontos, com risco de cair ainda mais após o complemento da quarta rodada. A crise não poupa sequer o técnico Carlo Ancelotti. No Marca, o articulista Carlos Carpio escreveu que se o Bernabéu vai ao Real em 2 jogos seguidos, Ancelotti está a perigo. O técnico italiano chegou em 2021 para sua segunda passagem no clube e virou um dos símbolos de uma geração vitoriosa, com 10 títulos conquistados desde então, incluindo 2 Champions e 2 campeonatos espanhóis. Carlos Carpio analisou: se o público madridista que presenciou milagres impensáveis para o comum dos mortais já não crê nas viradas na Champions, o diagnóstico só pode ser um: este Madrid tocou fundo. Perguntado na entrevista coletiva após o jogo se esse é seu pior momento desde que voltou ao Real, Ancelotti tentou demonstrar confiança na recuperação do time. Eu creio que a cada ano há momentos difíceis em que temos que aguentar, que lutar em pensar. Isso está dentro da normalidade. O que não é normal é essa equipe ter caído tão rapidamente nos últimos jogos. Isso é parte do futebol. Quando você pensa que tudo está perfeito, isso cai. O bom do futebol é que você também pode reagir muito rapidamente. Por sorte, teremos outro jogo no nosso estádio e podemos começar a voltar a ser o time do ano passado. O próximo jogo do Real para tentar se recuperar será contra o Osasuna, sábado no Bernabéu, pela 13ª rodada de espanhol. Mas não há nenhuma dúvida que a crise está iminente e pesada. O Diário AS, aliás, um dos principais jornais espanhóis, viu as 2 derrotas como uma ferida aberta no Real e no atacante Vinícius Júnior. 2 feridas abertas, a da bola de ouro, que perdeu Vinícius, e o tapa na cara no clássico, em ordem inversa, mas isso é chover no molhado. Um péssimo momento para sair perdendo para uma equipe que se acostumou a virar jogos por vício e não por obrigação. Na sequência, o periódico listou os motivos que fizeram o Milan chegar ao resultado no Bernabéu e não perdoou a fase do Real, principalmente do atacante Mbappé. Do outro lado, pouco o que falar, um Bellingham impreciso e uma alarmante falta de pontaria de Mbappé. O Bellingham segue em fase horrível, os zagueiros erram e Mbappé destrói seu trabalho quando mira o gol. O resultado de coisas tão catastróficas foi uma derrota esperada e grave. Aliás, o Mbappé, tava num esquema que funcionava no PSG, mas desde que chegou no Real Madrid, parece até um jogador comum, um atacante muito aquém daquele mesmo Mbappé que surpreendeu o mundo com grandes atitudes e partidas memoráveis, principalmente na Copa do Mundo. Kylian não estaria satisfeito nos primeiros meses vestindo a camisa do Real. De acordo com informações do jornalista Eduardo Inda, segundo o periodista, o camisa 9 dos merengues estaria indisposto por estar atuando longe da sua posição de origem. Contudo, vale destacar que o francês atua como ponta no lado esquerdo e não joga na posição devido à presença de Vinícius Júnior, principal jogador da equipe de Madrid, comandada por Ancelotti. Nesse cenário, Mbappé tem jogado como o último homem do ataque, posição que não é habituado. Eduardo Inda também citou que problemas com Mbappé são recorrentes no Real e destacou a insatisfação do francês com seu posicionamento em campo. Kylian está começando a ficar inquieto, não sei se devo ir muito longe, e dizer chateado devido à sua posição em campo que ocupa. O jornalista ainda relembrou uma das temporadas do jogador no Paris, ao lado de Neymar e Messi, que o fizeram atuar mais centralizado. Já aconteceu até em Paris, quando passou parte da temporada jogando de camisa 9. Na Espanha, diziam que ele estava desconfortável. A dificuldade está tanta que até um outro atacante francês, inclusive, o alertou. Karim Benzema parece saber das dificuldades que Mbappé está enfrentando. Para o ídolo do clube espanhol, seu compatriota e ex-companheiro de seleção francesa precisa entender e aceitar que ele é um centroavante agora e lidar com a pressão de todos os torcedores. Jogador do Al Ittihad da Arábia Saudita, o Benzema não está contente com o desempenho recente do Real. Em entrevista ao El Chiringuito, o atacante francês decidiu dar conselhos a Mbappé, que herdou sua camisa 9. Benzema falou: para mim, Mbappé não é um centroavante. Quando joga como um atacante pela seleção, ele não tem um bom desempenho. Essa não é sua posição, mas pelo lado esquerdo, Vinícius está no mesmo nível que ele. Você não pode mover o Vinícius para jogar como atacante ou pelo lado direito, porque ele faz a diferença em cada partida pela esquerda. É um grande problema. Mbappé tem 14 jogos pelo Real, 8 gols marcados e 2 assistências. Os números até que são bons, mas o desempenho recente do clube não impressiona em nada. A equipe está apenas na 12ª colocação na fase de Liga da Champions, com mais de 30 times e é apenas vice-líder do espanhol. Benzema concluiu: Ancelotti sabe muito e encontrará uma maneira de solucionar isso. Mbappé não é um número 9,
As pessoas exigem muito dele, colocando-o sob pressão. Isso não é o PSG. Cheguei com 21 anos, queriam com 25. Não é a mesma coisa não. Há muita pressão em Madrid. Ele precisa aprender a conviver com isso. E também precisa aprender a fazer mais gols. Fazer gols também. Trouxeram ele para fazer gols. Ele tem habilidade para fazer isso. Na entrevista, Benzema também destacou Vini Júnior como o melhor do planeta. Para o atacante francês, o camisa 7 do Real Madrid não deveria mudar de posição. Ele não deve jogar a toalha. Não acho que Vinícius mudará de posição, porque ele é o melhor jogador do mundo no momento. Kylian precisa aceitar que ele é o 9 agora e esquecer de jogar pelo lado esquerdo. A coisa tá feia para Mbappé. E é aquilo que eu já falava aqui no canal e você provavelmente, se já era assíduo, ou já concordava ou já escutava. É natural que quando o jogador chega na equipe merengue, principalmente do peso do Real Madrid, ele sinta um pouco com sua adaptação. Mas muito mais que isso, uma equipe hoje, já foi provado isso aliás, não é formada apenas pela individualidade. Se a coletividade não funciona, a equipe dificilmente conseguirá grandes frutos para si. É só lembrar, por exemplo, da seleção brasileira, que no papel tem uma das principais equipes do mundo, com jogadores que se destacam na Europa, mas que quando realmente a corda aperta e eles chegam na seleção brasileira, não conseguem mais desempenhar a mesma coisa. Isso é uma causa e consequência. Se o Real Madrid não conseguir reverter isso e as coisas não mudarem por completo, o cenário pode ser ainda mais desanimador. E claro, para Mbappé não estragar sua carreira, precisa entregar cada vez mais na equipe, pois senão, a chance dele ser reserva pode ser grande. Até porque tem um molequinho brasileiro aí chamado Endrick, que tá de olho nessa porção do ataque. E como tá entregando muito bem nos treinos, não seria nenhum absurdo ou exagero ele perder a vaga pro brasileiro. O técnico Carlo Ancelotti está sendo bastante questionado, vocês estão do lado dele nesse momento? Sim, com certeza. A gente está sempre do lado do Mister, ele também está sempre do nosso lado. A gente segue acreditando no trabalho dele e, claro, a gente sabe que é só um momento, que logo vai passar, logo as vitórias vão voltar e a gente vai encontrar a nossa melhor versão. Semana foi complicada pelo clássico, o Vini estava com a expectativa da bola de ouro. Como é que foi viver esse momento com ele? Como é que tá o Vini depois de tudo que aconteceu na última semana, Rodrigo? Bom, foi uma surpresa porque acho que todo mundo, pelo menos aqui dentro do clube, nós que somos brasileiros, a gente tinha essa esperança, assim, essa expectativa que o Vini ganhasse por tudo que ele fez na temporada. É assunto complicado, né, de ficar falando, não tenho muito o que falar, sei que minha torcida era para ele, se eu votasse, meu voto seria nele. Infelizmente ele não ganhou, mas agora dar sequência no trabalho, como eu falei, foi 2 semanas bem difíceis pra gente, com tudo que tá acontecendo, mas vamos voltar. Rapidinho, eles já estão me olhando aqui, mas só porque tu comemorou muito a subida do Santos para a primeira divisão, só mandar um recado para a torcida, que tu tava na torcida também, né? Ah, sim, tava lá na torcida, foi um ano de pesadelo, né, para nós santistas, acho que a gente não queria estar passando por isso, mas já passou, estamos de volta agora, acho que não tá ainda, mas tá quase. E depois vi que não tava ainda. Assim, ó, muito pouquinho. Não, mas falta pouquinho, estamos lá na primeira divisão ano que vem, vou estar sempre torcendo aqui, sempre tendo muito carinho pelo meu clube do coração e que ano que vem o ano seja muito melhor. O Milan trucida o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu. Meu amigo, eu não me lembro qual foi a última derrota, né, desse Real Madrid na UEFA Champions League dentro do Santiago Bernabéu, dentro de casa, cara. Confesso que eu não me lembro. Fato é que aconteceu hoje, depois, né, da virada absurda contra o Borussia, não rolou essa virada contra a equipe italiana, que começou marcando o primeiro gol cedo, só que aí Vinícius Júnior empatou. Isso porque, né, o Real Madrid já tinha feito uma homenagem ao Valência antes do jogo. Vini, logo depois da situação da bola de ouro, né, cara, fez o seu primeiro gol e pelo menos fez a sua parte. Só que não é que o Milan logo em seguida fez o segundo gol e ainda fez o terceiro, cara, no segundo tempo, numa construção linda. Desde lá de trás, Thiago já tinha feito o primeiro gol, Morata fez o segundo e o Hedgers fez o terceiro gol para fazer 3-1 para a equipe do Milan em pleno Santiago Bernabéu. O Real Madrid completamente atônito. E aí muito se fala, né, cara? Pô, o Real Madrid, os minutos são muito longos, tudo mais. O Rudiger chegou a diminuir o jogo. Faltando 10 minutos, 3-2, você pensa, cara, o Real Madrid vai buscar, né? O gol foi anulado. Essa partida foi tão estranha, né, que até a transmissão da TNT Sports caiu, o que explica o pacto do Real Madrid não ter funcionado. Placar final, Milan, que não tá tão bem esse ano não, tá? 3-1, agora em 18º, o Real tá em 17º. Mas e aí, o que você achou desse jogo? O Real Madrid ainda tem solução? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e claro, eu te agradeço demais por você ter chegado em mais esse vídeo longo.
se inscreva, deixa o like e vamos, claro, nos ver no próximo vídeo. Valeu!